Olá! Bem-vindos a mais um curso da Code Brasil, o curso de perícia grafotécnica que vocês pediram tanto, né? Eu recebi muita gente falando que queria o curso em videoaula e eu vim aqui trazer para vocês esse curso. Eu espero que ajude muito na caminhada de vocês, que seja muito útil e que esclareça todas as dúvidas de vocês. Vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Gabriela Tavares. Eu sou perita judicial aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Atuo na área de grafotécnica. Sou professora da Code Brasil, né, no curso de perícia judicial e perícia grafotécnica até o momento. Sou ex-funcionária pública, né? Tenho várias formações, igual vocês estão vendo aqui. Eu gosto muito dessa área de perícia, perícia criminal, perícia judicial, tudo que envolve essa área forense, eu sou apaixonada. Deixo aqui as minhas redes para vocês, serão todos muito bem-vindos, tá? Tanto no Instagram quanto por e-mail vocês podem mandar dúvidas aqui na plataforma, enfim, o que ficar melhor para vocês, e vai ser uma honra ter vocês como alunos. Então, vamos começar o curso. Mas o que é a grafotécnica, né? A grafoscopia é uma parte integrante da documentoscopia. A documentoscopia é uma parte integrante da criminalística, a criminalística que nós amamos tanto, né, que toda a área de perícia, né, é baseada na criminalística, nos métodos científicos, nos métodos próprios mesmo da criminalística. Então, dentro da criminalística, ela tem a documentoscopia, que ela estuda os documentos como um todo, né? Ela analisa cédula de dinheiro, ela analisa o papel, o suporte, ou que não seja papel, né? Eu vi até um perito falando sobre ter feito uma análise, né, grafoscópica num orelhão. Então, a pessoa escreveu num orelhão o telefone de alguém e aí quando foi pro processo ele teve que fazer a perícia num orelhão. Então, a coisa mais normal, né, o mais comum, né, que nós vamos ter vai ser o papel. Mas nada impede que isso seja analisado em outros suportes. Né? A gente vai ver aqui o que é suporte, o que é tudo certinho. Mas, a princípio, a grafotécnica ela fica dentro da documentoscopia, que está dentro da criminalística, tá? Então, como ela está dentro da criminalística, ela é uma das ciências forenses. O que ela estuda? Ela estuda as escritas, né? A grafia. Normalmente, na perícia judicial, a gente vai analisar o quê? Assinatura, né? Se um contrato foi assinado, se o contrato não foi a pessoa que assinou, ela está sendo acusada de ter assinado um contrato que ela não assinou, ela está sendo acusada de ter pego um empréstimo, e aí a financeira apresenta um contrato assinado por ela, um papel assinado por ela, e aí é que a gente entra, né? Porque a gente vai ter que analisar aquilo se veio do punho da pessoa ou não. Mas nada impede que a gente analise cartas, né? Por exemplo, existe dentro da perícia criminal, que é o perito concursado, né? O perito normalmente, na maioria dos estados é da polícia, mas tem como Rio Grande do Sul e alguns outros estados que é um órgão separado, né? De peritos. Mas, enfim, do perito concursado mesmo, tem a área de grafotécnica. Aí vamos supor que uma pessoa, estamos suspeitando que seja um suicídio, e ela deixou uma carta, né, antes de se matar. E aí o que acontece? O perito ele vai analisar aquela carta como um todo, ele não vai analisar só a assinatura da pessoa, porque muitas vezes a pessoa não vai nem assinar, né? Então a gente não pode se basear só nisso. A escrita da pessoa é algo individual, nós vamos ver as leis de Solange Pelá, nós vamos ver os postulados, enfim. A gente vai ver que a escrita ele é algo individual, tão único quanto o DNA. Então, existe uma variação intrapessoal que a nossa escrita nunca vai ser idêntica. Então, assim, eu já falo aqui para vocês em primeira mão, a gente vai estudar muito, aprofundar muito isso, mas a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que se vocês pegarem duas assinaturas idênticas, pode ter certeza que uma delas é falsa. Porque nós não somos máquinas de reprografia. Não somos os xerox, né, que a gente costuma usar o nome da marca, mas nós não fazemos cópias. Então, a escrita é a fotografia do nosso estado de espírito.
Então vai ter dia que a gente vai estar escrevendo um pouco mais trêmulo, assim, assado. Mas o que não pode ocorrer é a diferença exatamente dessa parte inconsciente, dos hábitos gráficos, entendeu? Então, o que a gente precisa analisar? Às vezes você vai ter uma assinatura que tem vários pontos convergentes e vários pontos divergentes. Aí você vai falar, meu Deus, como que eu vou saber? Ah, tem muito divergente, então é falsa. Não, porque a gente vai aprender também que existem elementos que pesam mais. Você tem que ter essa análise, né? Ter essa visão do perito, né? De não ir pela quantidade. A grafotécnica, ela não é um método quantitativo, ela é qualitativo, né? Então você tem que ver esses elementos, quais têm maior peso, quais são os hábitos que mais, né? Porque a gente parte do mesmo modelo. Todo mundo aprende a escrever lá na sala com a mesma professora ali, a professora também sai do modelo escolar, e a gente vai apresentar várias características iguais, porque a gente saiu do mesmo A redondinho lá, do mesmo C, ondinha vai, ondinha vem. Só que o que acontece? Cada um, conforme alcança o automatismo da escrita, ele vai colocar os seus próprios hábitos, a sua identidade naquela escrita. Então a gente vai ter muita coisa convergente entre uma escrita e outra. Mas o que a gente tem que ver é qual o elemento que é mais importante, quais são o que realmente vai individualizar aquele indivíduo, né? O perito, né, a função do perito é essa, achar esses elementos individualizadores para falar se aquilo realmente é do punho da pessoa ou não é do punho da pessoa, ok? A perícia grafotécnica, ela também é chamada de grafologia, perícia grafoscópia, né, perícia grafotécnica, enfim, tem vários nomes. O que é muito comum das pessoas confundirem é falar que é a perícia grafológica. E a grafotécnica, ela não é o único método científico, né? O único tipo que estuda a letra da pessoa, a grafia. A grafologia, ela também vai estudar a grafia. Só que a grafologia, ela vai estudar a personalidade da pessoa pela escrita. É diferente da gente que vai simplesmente ver a veracidade, a autoria, a identificação daquilo. Na grafologia, nós teremos a personalidade, tem vários... Eu não sou grafóloga, não estudei a fundo isso, então eu não consigo nem dar exemplos para vocês, mas vai olhar a letra e vai falar, a pessoa é assim, é assado. É muito importante também, geralmente em cartas de suicídio, para ver o estado de ânimo da pessoa, ver como que tava. Então é uma área muito bonita de se estudar. Quando eu tiver um tempinho, eu quero dar uma lida melhor sobre isso, mas é uma área diferente, então... Só para ficar claro, grafologia não é o que nós fazemos, tá? Grafologia é o estudo da personalidade. Nós somos a perícia grafoscópica ou grafotécnica, ok? E ainda tem a criptografia, que estuda os códigos, né? E a caligrafia, que estuda a beleza da letra, a elegância, são aquelas letras bonitas desenhadas. Como eu disse para vocês, a grafotécnica, né, ela é para identificar, individualizar, achar esses elementos individualizadores da escrita, que vão dar autoria, vão dar a falsidade para aquela escrita, para a gente conseguir colocar num laudo foi essa pessoa que escreveu ou não foi essa pessoa que escreveu. Nós, como auxiliares da justiça, nós temos que buscar sempre a verdade, usar os métodos certos, né, os métodos aceitos pela comunidade científica, os métodos técnicos científicos e fazer uma análise muito bem feita. Sempre digo para todos os meus alunos, não entrem para fazer uma perícia se vocês não tiverem a expertise para fazer, porque tem responsabilidade civil, responsabilidade penal, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Essa parte é um pouquinho mais aprofundada no curso de perícia judicial. Inclusive, eu recomendo para vocês fazerem, porque não adianta só a gente ter a expertise, mas a gente não ter
essa proximidade, né, saber certinho como que funciona as petições, os laudos, como funciona o judiciário, quais são as leis que nos amparam, né, como peritos judiciais. Então eu recomendo que vocês façam o curso de perito judicial também. Então a grafotécnica ela vai analisar, como eu disse, cartas, grafia em geral, mas normalmente ela é usada para análise de assinaturas e rubricas, tá? Nós vamos comparar a escrita questionada, né, a peça motivo, a peça questionada, ela tem vários nomes, com a escrita padrão, a peça padrão. Mas o que é a escrita motivo, a peça questionada, a peça motivo, e o que é a peça padrão, a coleta padrão, enfim. A peça motivo, peça questionada, é aquela peça que vai ser o objeto da perícia, né? Quando o advogado da parte entrar lá no processo, falando assim, olha, meu cliente tem esse documento com essa assinatura, mas ele fala que ele não assinou. Ou senão ele vai falar, olha, meu cliente está sendo cobrado por uma coisa que ele não assinou, está sendo... tem algum processo correndo em relação a uma assinatura dele que ele não fez, e o juiz vai pedir para a parte ré apresentar, né, essa assinatura. Essa assinatura é a assinatura questionada. É a assinatura que nós vamos analisar a fundo para ver se é realmente da pessoa que a ré diz que é, ou se não é, como o autor diz que não é, tá? Então, essa é a peça questionada. A peça padrão é uma peça, né, uma assinatura, onde a gente sabe que aquela peça é verdadeira. Então, como que se dá isso? Normalmente, o perito ele vai pedir uma coleta de assinaturas. Ele vai marcar para ir fazer uma coleta de 30 a 50 assinaturas. Por que 30 a 50 assinaturas, meu Senhor Jesus? Porque quando a gente começa a escrever, a gente usa o nosso consciente. Então, a gente está lá prestando atenção no que a gente está escrevendo. E a gente sabe, tá com o radarzinho ligado. Conforme a gente vai escrevendo, é impossível o consciente ficar ligado o tempo todo naquilo, ainda mais que a repetição. Então, a gente vai acabar entrando no inconsciente. O eu, né, que a gente costuma dizer, o eu está em ação. E a pessoa ela vai acabar fazendo realmente a assinatura verdadeira dela. E aí, no final, ela já vai estar mais cansada, então ela vai apresentar um certo cansaço na escrita. Mas a gente pede esse tanto de assinatura e geralmente o bloco mais importante, que mais tenha a individualização mesmo do escritor, é o meio, né? O começo ele vai estar mais consciente, no final ele vai estar mais cansado, mas essa parte do meio ele vai estar com o inconsciente ligado e ele vai fazer a escrita mesmo natural dele. Ele não vai conseguir ficar simulando por muito tempo aquilo, a não ser que ele deixe, né, vestígios de que ele está simulando, de que ele está forçando aquilo, que a gente vai ver isso ao longo do curso também. Pode ser considerado peça padrão, né, também documentos que possuem fé pública, né, documentos que a pessoa vai e assina, RG, ou qualquer coisa que a gente sabe que é realmente da pessoa. Ultimamente o RG está sendo aquela assinatura digital, né, então acaba que não tenha tanto elemento para você ver, porque é aquele negócio pequenininho ali, a pessoa tá nervosa com aquela caneta digital, pelo menos eu assinei umas 5 vezes ali para sair uma assinatura decente. Então eu não gosto muito de analisar documentos, porque ultimamente está tudo sendo digital. O ideal realmente é a assinatura padrão da pessoa, ou se a pessoa tem firma aberta, né, em algum cartório, a gente pede aquele original para o cartório envia para a gente e a gente faz a análise daquilo. Tem cartórios que não podem enviar, enfim. Eles mandam pelo menos uma imagem com uma resolução muito boa, né, colorida, tudo certinho pra gente ter uma análise. Porque pode acontecer o quê? A pessoa faleceu, ou a pessoa teve algum problema de saúde, ela não consegue mais, né, mudou a escrita dela, ou uma escrita muito antiga, a contemporaneidade, como que a gente vai ver, também, né, é muito importante. Então, a gente tem que adequar caso a caso. Mas calma que nós vamos ver tudo da melhor forma possível, vocês vão entender tudo. O nosso trabalho, ele consiste em analisar isoladamente.
Por que eu falo que a gente precisa analisar isoladamente? Porque se você pega cara crachá ali, né? A assinatura padrão, assinatura questionada. Ó, essa aqui, você vicia o seu cérebro já nisso, no que você identificou ali. E você não pode fazer isso. Você tem que abrir a sua mente e analisar cada assinatura separadamente. Então, o que eu faço e o que eu recomendo? Pegue a peça padrão, a coleta da assinatura, a assinatura que a gente sabe que realmente é da pessoa que deveria ser. E a gente analisa assinatura por assinatura, né, ver todos os hábitos, os elementos gráficos, o que o autor apresenta em todos os escritos dele, o que tem que é de importância ali, qual que é a inclinação axial, onde que ele costuma ter o remate, onde ele costuma ter os ataques, quantos momentos gráficos ele tem ali. Analisar todos os elementos que a gente vai ver na parte prática, tá? Analisou tudo daquele autor, viu, identificou tudo que você podia tirar dali, você dá uma pausa para você tirar isso da cabeça, dá uma pausa, descansa a vista, porque, gente, isso também é muito importante. Se você fica ali naquele batidão, olhando a assinatura, daqui a pouco você perde elementos que você já não consegue mais visualizar, porque o seu cérebro, ele cansa, né, de olhar para a mesma coisa, ele já confunde tudo, ele não passa mais tanto detalhe para você. Então, o ideal é vocês sempre darem uma parada, descansarem a vista e depois voltarem para fazer, para continuar a análise. Aí, terminou de analisar as assinaturas padrões, parou um pouquinho, ou deixar para o outro dia, ou, né, respirar, parar um pouquinho. Depois vocês voltem e peguem a peça questionada. E aí vocês fazem o mesmo processo na peça questionada. Vocês já não vão procurando os elementos que vocês acharam na padrão. Vocês vão fazer a mesma coisa. Inclinação axial, momento gráfico, momento negativo, onde ele tem ataque, onde ele tem remate, qual que é o calibre da letra geralmente, qual que é a linha de base, qual que é o comportamento de pauta. Preste atenção em tudo isso. Quando você tiver as duas análises separadamente, aí a gente vai comparar as duas. Quais são as similaridades, quais são as discrepâncias, o que a gente consegue concluir disso. A análise é a parte mais importante do processo, porque como eu falei para vocês, nós precisamos muito ter a importância de cada elemento, porque a gente sai do mesmo modelo, nós vamos ter similaridades, ainda mais se a pessoa tem uma escrita mais escolar, que tem um automatismo, mas a escrita dela é mais escolar, arredondada, com comportamento vertical, inclinação vertical. Então, tudo isso, ela vai acabar sendo uma escrita muito comum. Então, você tem que ter a visão de perito para você conseguir identificar o que está individualizando aquele escritor, tá? Então, vamos passar alguns conceitos importantes, né, nessa área. Então, o que é o grafismo? O grafismo é a escrita, que ela é resultante do gesto gráfico. O gesto gráfico é o gesto feito pelo punho, né? Cérebro, punho, e a gente vai ver mais sobre isso à frente. Então, o grafismo é a escrita resultante do gesto gráfico. A autenticidade é a peça autêntica, verdadeira, né? Na sua integralidade, ou seja, ela é toda verdadeira. O documento é verdadeiro, a escrita é verdadeira, né? A assinatura é verdadeira, o documento no todo, ele é autêntico, tá? Tem fé pública. Autoria. Autoria é quem escreveu, quem produziu a peça, quem fez aquela assinatura, quem fez aquele escrito. Identificação. É o grupo, é a classe a aquele elemento pertence. Vamos lá. A pessoa, ela escreveu com uma caneta. Qual caneta? Não sei. Eu sei que é uma caneta. Eu identifiquei o grupo caneta. Aí a identidade é a real individualização, ou seja, aquilo foi escrito com uma caneta Bic azul de ponta fina. Então, eu individualizei aquele elemento. Conseguem ver a diferença? A identificação é o grupo, é uma caneta, né? É um tênis, é um sapato.
vamos dizer assim. Aí a identidade, é um tênis número 42 da marca tal. É uma caneta Bic azul de ponta fina. Então a gente tem a identidade daquilo, né? Qual foi o instrumento escritor? Uma caneta Bic azul de ponta fina. A gente individualizou aquilo. A escrita é a representação gráfica do pensamento. Desde sempre o homem ele precisou se comunicar, ele precisou deixar recado, ele saía para caçar e ele marcava as aventuras dele na parede das cavernas. Enfim, a escrita ela vem desde sempre, ela é a representação gráfica do pensamento, né? O homem ele precisa exteriorizar isso, ele precisa deixar os registros, né, dele num suporte. Nem sempre foi no papel, igual eu falei, tinha nas cavernas, tinha várias coisas, né, as tábuas da lei, que é citado na Bíblia, né, são madeira, enfim. O suporte ele pode ser qualquer coisa, como eu disse do orelhão, né, mas ultimamente nós temos o papel, que eu vou falar daqui a pouco. Escrita autêntica, ela é originada do punho qualificado para produzi-la, ou o que isso significa? A escrita autêntica, ela é escrita feita pela pessoa que deveria ter feito ela. Vamos supor, aquele contrato que foi feito entre o fulano e o ciclano. O fulano e o ciclano assinaram e era eles que deveriam ter assinado isso e veio do punho deles e tá tudo certo. É uma escrita autêntica ali, aquela assinatura. Documento. Documento é qualquer registro, né, de fato ou ideia. Tudo que é registrado ali é um documento, tá? Tudo que tem um registro é um documento. Suporte é o que eu acabei de falar para vocês. É uma superfície capaz de receber o lançamento caligráfico. Então pode ser o tijolo ali, pode ser um muro, pode ser o orelhão, pode ser qualquer coisa. E atualmente nós usamos o papel, que é o suporte gráfico mais usado. Agora, né? Porque antigamente tinha todos os outros suportes que eram usados antes da descoberta do papel. Instrumento escritor, pode ser a caneta, pode ser o lápis, pode ser a lapiseira, pode ser qualquer coisa com que você consiga escrever, o giz, enfim, o dedo com tinta, é o instrumento escritor. E o instrumento escritor, ele pode ser dividido em direto, que é a caneta, lápis, dedo, giz, enfim, e o indireto, que são os equipamentos de impressão. Equipamentos de impressão, eles vão produzir ali uma escrita, mas não necessariamente é um gesto gráfico, não é uma escrita humana, né? Mas também é considerado um instrumento escritor as máquinas de reprografia, impressora, enfim. Registro gráfico, imagens de ideias representadas por símbolos fixos num suporte. Então, nada mais é o registro gráfico do que o nosso pensamento, as nossas ideias sendo colocados num suporte. Então, pensei, peguei a caneta e escrevi no papel, né? Assinei, veio do meu cérebro, toda a nossa escrita vem do cérebro, nós veremos isso. Então, peguei, assinei, tá no papel, saiu do cérebro, mão, papel, suporte, né? No nosso caso, o papel. A escrita é um gesto gráfico psicossomático que apresenta elementos que possibilitam a sua identificação, né? Como eu falei, desde sempre o homem precisou se comunicar. O que vem a ser que ele é um gesto psicossomático? Ele vem do cérebro e vem até a mão, né? O cérebro, punho e mão, né, que a gente fala. Então você pensa, tanto é que a escrita automatizada ela vem direto do cérebro, né? E você escreve em blocos. Se você começar a escrever a sua assinatura e você parar no meio, você não consegue retomar ela de onde você parou, você precisa pensar. Às vezes a gente faz até aquele movimento no ar com a caneta para lembrar. Então você faz de novo a assinatura e depois você termina ela. Mas ainda assim você vai ver que tem uma quebra no padrão e a sua assinatura vai ficar que nem um Frankenstein, né? Dividido ao meio, montado. Isso vai ficar muito nítido. Então testem aí que é engraçado. Façam a assinatura normal de vocês, parem no meio e depois tentem continuar da onde vocês pararam. O cérebro dá um bug, é bem divertido isso. A escrita não é inata. O que isso significa, Gabriela? Eu tenho meus alunos de mentoria
E eu fiz essa pergunta e deu um bafafá. Porque o que é inata, o que não é inata? A escrita é aprendida, né? Você não nasce sabendo escrever. O bebê, quando ele nasce sabendo a sucção, ele sabe mamar ali, né? Mas ele não sabe escrever, ele não sabe andar. A escrita é como aprender a andar, é uma coisa aprendida. Ele vai dar os primeiros passos, até ele aprender a andar, vai andar todo tortinho, depois ele vai começar a pegar mais firmeza, para depois ele correr. A escrita é a mesma coisa, a criança ela vai começar copiando o padrão ali, ela não vai escrever a princípio, ela vai desenhar uma cópia do que ela tá vendo da professora dela ali, ou dos pais, enfim, do modelo, né, da pessoa modelo ali que tá ensinando ela a escrever. Então, não é inata, ela vai aprender. Ninguém consegue ter uma escrita automatizada se não houver muito treino, se não tiver muita prática. A gente só vai melhorar a nossa escrita, alcançar, né, essa fase automatizada quando a gente treinar. Conforme a gente for escrevendo, a gente vai incluindo os nossos hábitos gráficos, incluindo nossos elementos de identificação e vai alcançar o automatismo. Então, tudo isso é muita prática, então não é inata, tá? Falei aqui pra vocês, né, que a criança ela vai fazer tudo de forma consciente, né? Ela não tem essa... Falei pra vocês que a criança ela vai fazer tudo de forma consciente a início, porque ela não tem esse automatismo, ela não tem isso gravado no cérebro, né? Então ela vai começar desenhando, copiando os modelos até ela adquirir o automatismo, até o eu dela tomar conta dessa escrita que vai levar certo tempo de prática, né? Então, nós temos a escrita escolar, que é exatamente isso que nós estamos falando a respeito das crianças. É aquela escrita redondinha, bonitinha, que a criança fica ali copiando, tudo certinho. Tem gente que traz essas características de escrita escolar para o resto da vida. A escrita escolar, ela sempre vai ser aquela letra bonita, aquela letra desenhada, quase uma caligrafia, né? Mas ela fica no tipo de escrita primária, junto com a canhestra. E a canhestra é pessoas de pouca instrução, pessoas que geralmente só sabem assinar o próprio nome. Por quê? Porque a escrita escolar ela é sem criatividade. Ela não apresenta muitos elementos individualizadores. É mais uma cópia daquilo, entendeu? Então ela fica na escrita primária. A canhestra rústica, como eu disse, tem uma qualidade inferior, ela apresenta tremores, dificuldade na execução, pouca velocidade, porque a pessoa ela não sabe escrever, ela se esforça ali para escrever aquelas palavras que ela aprendeu, tá? Então, geralmente são pessoas que não sabem escrever, semi-analfabetos ou que sabem só escrever o próprio nome. Então acabam entrando nessa canhestra ou rústica, que também não treinam, né, a escrita, eles quase não escrevem. E um grande problema ultimamente é que as pessoas elas estão escrevendo cada vez mais no computador, cada vez mais, né, digitalmente, pouco no papel. Então tende a letra das pessoas não serem tão bonitas mais. Como eu disse, a canhestra escolar, elas se encontram nas escritas primárias, porque a escolar não tem criatividade. Estão gostando da aula? Essa aula é do curso de perícia grafotécnica da Code Brasil, que eu tenho a honra de ministrar. Então eu trouxe aqui para vocês a primeira aula, com uma introdução, explicando um pouquinho para vocês. E se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar minhas redes, entrem em contato comigo, eu explico tudo certinho para vocês. Eu espero que seja útil para vocês, independente de vocês adquirirem o curso ou não, eu espero que ajude vocês essa parte que eu expliquei. E qualquer dúvida, eu estou à disposição e até a próxima.